todas. Eu sou o Rony dos Santos, professor da Escola Estadual Carlos Gomes, Diretoria de Ensino Leste 2, e estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com metodologia ativa, né, como foi construído a possibilidade de trabalhar com os alunos metodologias ativas. Antes, eu gostaria de agradecer a equipe aí do CMSP, a equipe de formação, pela oportunidade de poder compartilhar esse projeto. Isso é importante, falar um pouco disso, né, e fica meu agradecimento aqui. Bom, para a gente poder falar de metodologia ativa, antes eu tenho que falar sobre o contexto da qual ela surgiu, né? Como é que foi possível trabalhar ela. E o contexto é bastante interessante, porque era uma escola onde todo final de ciclo fazíamos encerramento e tinha uma feira de ciências como encerramento desse ciclo. E a feira de ciências, ela colocava a seguinte regra, né? Havia um tema comum para todas as áreas e todas as áreas tinham que trabalhar esse tema comum. E naquele ano o tema comum foi tecnologia na sala de aula, produção de tecnologia na sala de aula. E aí você pensa, ciências da natureza, ok, tecnologia. Linguagens, ok, tecnologia, tem muita coisa. Ciências humanas, como é que a gente vai pensar tecnologia a partir das ciências humanas? Minha missão foi sentar com os alunos e tentar pensar com eles isso. Nós fizemos uma reunião, a gente tinha que pensar a princípio o que era tecnologia, fazer um recorte do tema e aí colocar mãos à obra. E aí sim, né, pensar, né, qual metodologia ativa trabalharíamos. Porque eu entendo, né, que primeiro você tem que entender qual tema você está trabalhando, em que lugar você está pisando, qual repertório você tem, para aí sim dar forma às suas habilidades, né, lapidar essas habilidades que os alunos vão constituir. Bom, o recorte do tema que fizemos, para poder facilitar tudo, né, e aí ficar mais gostoso, foi tecnologias oriundas da África, né, ou seja, essa relação África-Brasil, quais tecnologias, né, haviam surgido daí, o que é um belo um desafio extremamente gostoso. E aí, então, vamos sentar, então, pensar o que é tecnologia e como a gente pode trabalhar uma metodologia ativa. A metodologia ativa que foi escolhida para isso, para poder pensar essa questão, né, dentro do que a gente podia, era aprendizagem baseada em projetos. O que significa isso? O objetivo dessa metodologia é fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio de uma solução colaborativa. Geralmente, ela é pensada muito dentro das ciências exatas. Entretanto, nós adaptamos para as ciências humanas, porque nós tínhamos um ponto de interrogação. Queríamos chegar num lugar que ainda não era previsível, né? Pelo menos nós não conhecíamos ainda, íamos pesquisar. E aí o segundo passo foi pensar o que era tecnologia. Ao invés de olhar para a tecnologia como domínio da natureza, como comumente é pensado, né? Geralmente quando se pensa em tecnologia dentro do senso comum, dentro do imaginário coletivo, tecnologia é aquilo que é útil, optamos por pensar tecnologia como relação do homem com a natureza. A ideia era essa, como o homem se relaciona com a natureza. E a partir daí a gente pôde começar a pensar o que era o conceito de tecnologia e quais questões eram oriundas daí. Pensando isso, os alunos trabalharam 3 objetos a partir disso, eles apresentaram 3 objetos. Que objetos foram esses? O primeiro é o turbante, que é uma amarração de cabeça. O segundo são as chamadas bonecas Abayomi, né? E terceiro, por último, foi apresentado a teca-teca, que é a chamada amarelinha africana, é um jogo. Essas são 3 dos vários elementos que foram apresentados. E é interessante assim, essas apresentações, esses objetos, porque eles dizem muito sobre o que significa tecnologia, de fato, dentro de uma compreensão do significado dessa relação do homem com a natureza. As amarrações de pano, por exemplo, os turbantes, né, ele de certa forma ele tem aí uma historicidade de centenas de anos, ele passa pela cultura hindu, passa pela cultura islâmica e chega no Brasil, né, por meio das religiões de matriz africana, notadamente o candomblé, né, e dentro do candomblé, quando chega ao Brasil, ele vai ser pensado como um aparato estético, a princípio pelas pessoas, mas não, ele diz muito mais que esse aparato estético. Os turbantes, ele de certa forma ele indica gênero de orixá, posição social da pessoa dentro da religião, ele vai indicar, ele serve, por exemplo, para proteger o ori da pessoa. O que é o ori? É uma espécie de orixá que dá equilíbrio espiritual para a pessoa. Ou seja, ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade, ele não é apenas um aparato estético, né? Portanto, aqui a gente já vê algo que é bastante significativo. As bonecas Abayomi, da qual a gente falou, né, que são pequenas bonecas, são bonecas de tiras de panos que foram feitas para as crianças que, junto com suas mães, atravessaram o Atlântico dentro dos navios negreiros
e que à medida em que havia uma viagem muito sofrível, né, as mães rasgavam essas tiras de pano e faziam bonecas para as crianças virem brincando, para entreter, né, ou seja, é uma tecnologia de entretenimento, né, não dá para pensar outra coisa. Embora por cima tivesse esse sofrimento, mas era uma tecnologia de entretenimento. E por último foi feita a teca-teca, né, a brincadeira, o jogo de amarelinha, né, essa amarelinha africana, que é trabalhada sincronamente. Ela tem uma marca que ela é trabalhada não a partir somente da competição, mas muito em função de uma colaboração. Ela é trabalhada de forma síncrona entre os alunos, entre as pessoas, entre seus participantes, né? E ela foi apresentada, né, sobre uma outra perspectiva, a perspectiva da colaboração. Ou seja, são tecnologias que a gente simplesmente desdenha, né, e que a partir desse trabalho foi levantado, a partir de um trabalho que foi a princípio um levantamento bibliográfico de historização do que é ali a África e o que chega até o Brasil, e materiais que estão vivos até hoje e que de certa forma não se percebe, né? E assim, foi um grande projeto dos alunos. Eu acho que existe um mérito aí que muitas vezes até nós mesmos das ciências humanas às vezes não percebemos e não damos valor, né? A gente não consegue compreender. Às vezes mudar um pouquinho o olho que a gente tem para aquilo que é, para a gente poder mudar o foco dos objetos. Bom, esse foi o meu projeto, esse foi o meu trabalho, agradeço a participação, agradeço poder testemunhar isso aqui. Qualquer coisa estamos aí, agradeço. Ok, obrigada, professor Ronaldo. Professor Ronaldo leciona na Escola Carlos Gomes da Diretoria de Ensino Leste 2. Gratidão a todos e gratidão a todos vocês que nos assistiram. Agradeço toda a cordialidade e até a próxima TPC de Ciências Humanas. Professor Ademir? Obrigado, professora Sandra. Também quero agradecer a toda a produção técnica, agradecer os Libras. Quero agradecer você, professor, que nos assiste e acompanha as formações. Então, hoje nós falamos sobre o uso do vídeo em sala de aula, protagonismo discente e juvenil. Lembrando que são 2 formações, tem uma anterior e todo esse material você depois pode encontrar lá no repositório. Então, eu agradeço a sua participação e até a próxima formação. Tchau.